Bom, chegamos a outra pergunta aqui. Quem é Juan Terapeuta? Bom, Juan Terapeuta. Juan Terapeuta, primeiro, eu sempre falo, não, para ser um terapeuta, a pessoa tem que se preparar para se lascar. Porque se uno quer caminhar o caminho do curandeiro, do curador, daquele que busca auxiliar, primeiro vai entender que só a pessoa pode se auxiliar a si mesma, que não pode auxiliar os outros, não pode curar os outros. É a pessoa que tem que buscar isso em consciência de si. Então, há uma frase para mim que os irmãos espirituais falavam para mim quando eu estava iniciando e começando a fazer minha arte gráfica, tudo assim, para entender, e me dizia assim: coloque, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo, mas essa frase do mestre, não, essa frase é quase uma falta de respeito, eu senti assim. Uma frase de ouro, não, é a frase que o Senhor trabalha. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então a essência do meu trabalho é auxiliar a pessoa a conhecer-se, entender-se, buscar-se, observar a ela mesma. Então, quem é Juan Terapeuta é aquele ser que faz isso consigo mesmo. Então, é aquele ser que vem passando por diversas situações na sua vida, por diversas experiências na sua vida, e graças a Deus consegue ouvir a equipe espiritual que acompanha ele, eu mesmo, e seguir a orientação e buscar perceber como é que funciona. Então, a cada momento, diz assim para mim, se eu conseguir aprender, se eu conseguir absorver algum ensinamento com qualquer experiência na minha vida, está valendo. Se consigo aprender alguma coisa, está valendo a experiência. Ah, pode ser a pior experiência, mas estou aprendendo. Se estou aprendendo, está valendo. Agora, se eu não conseguir aprender, talvez a experiência ainda ela não chegou no local, no lugar que tem que chegar. Então, Juan Terapeuta é aquele ser que ele vai auxiliar a si mesmo a examinar e assim vai fazer com os outros, com o próximo. Aquele que vier à búsqueda, ao auxílio, eu simplesmente vou auxiliar a pensar, auxiliar a examinar, conseguir trazer clareamentos para que a pessoa possa vir fazer uma mudança em sua jornada, em sua vida. Aí uno pode identificar que a pessoa tem alguns conflitos, tem alguma situação que ela precisa de uma ajuda, um auxílio a mais, um ajuste a mais. E onde posso, talvez, a partir de algumas ferramentas, que são terapias, sim, vir auxiliar a pessoa. Não, Juan terapeuta não é Juan, a terapia na frente e o terapeuta atrás, não. É a consciência na presença, sim? E aí as ferramentas que podem vir auxiliar no processo, sim? Assim é Juan Terapeuta, não? Donde vai encontrar um ser que vai auxiliar. Se a pessoa quer se auxiliar, ela certamente que vai poder vir buscar um encontro, um clareamento, para que a pessoa possa vir fazer a sua transformação. Aí, entre terapias, uau, podemos trazer um tanto de terapias, sim. Eu tenho uma terapia que eu coloco assim como cura consciente, que é exatamente o autoexame, ajudar a pessoa a se autoexaminar em sua conduta, lembrando que somos seres espirituais, sim, consciências, que temos um campo espiritual, um corpo espiritual, um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico. E neste campo de ação, tudo se manifesta, porque nós somos energia. Então, as diferentes densidades das energias, elas vão se manifestar desta maneira, e assim nós vamos entendendo os processos que o ser, que essa consciência, está passando. Então, a cura consciente, ela nos vai auxiliar, é o ABC de qualquer trabalho que eu vou fazer. Porque aí nós vamos entender o processo da pessoa,
a pessoa vai poder entender, compreender o que está se passando. E a partir deste ponto, ela vai poder fazer uma transformação. Ah, mas estou sem energia para fazer a transformação. Então vamos fazer Reiki, por exemplo. Não, aí, claro, mestre em Reiki, 2 cursos, formações, tudo isso. Não? Então, aí nós temos, posso cuidar com Reiki, por exemplo, entre tantas terapias. Ah, tem padrões, tem algumas questões específicas que precisam ser tratados, sistemas de crenças, e entre tantas coisas que a pessoa pode ter, o Theta Healing, a cura em estado Theta, é uma ferramenta fabulosa também, que também posso vir fazer, né? A pessoa tem uma questão física, pode ser que eu trabalhe especificamente com massagem, que é o que menos eu faço, a propósito, para não gosto tanto de massagens, porque às vezes acontece que as pessoas confundem as energias. Então, às vezes, eu prefiro deixar uma massagem um pouquinho mais reservado. Ah, precisa de entender o projeto do ser. A pessoa entra aqui nesse plano Terra, e quem é essa pessoa? Qual é o projeto encarnacional que ela tem? Aí vou trabalhar com o sincronário da paz, também antigamente conhecido como calendário maia, para trazer o código de quem é essa pessoa e ela se compreender quem ela é. Sim? Que mais? Temos, a pessoa precisa abrir um baralho, sim? Um baralho, um tarô, um oráculo do destino, porque ela não está conseguindo dialogar com ela mesma, para ela entender o que está se passando. Então vamos abrir o baralho, utilizar uma ferramenta para ela acessar a mesma informação que está dentro dela, mas em cartas, para ela poder compreender. Pronto, precisamos abrir, abrimos também. E assim temos uma série de ferramentas, não tem mais ferramentas ainda, mas tem uma série de ferramentas que, a depender do que se precisa, onde que está precisando o auxílio, aí nós vamos utilizar essa ferramenta. Então, dentro dessa pergunta, quem é Juan Terapeuta? Sim? Juan Terapeuta também, esses anos que se passaram, eu estive servindo, sim, no curso de aperfeiçoamento de terapeutas holísticos a nível nacional aqui no Brasil. Foi um curso, é um curso que foi manifestado pela Universidade Federal da Paraíba, sim, UFPB. Foi lançado online por questão da pandemia, e esse curso ele se expandiu para todo o Brasil. Sim? Então, teve inscrições surpreendentes, porque foi um curso que ia ser para Paraíba, e de repente ele teve tantas inscrições que se tornou todo o Brasil. Sim? E aqui se inscreveram pessoas que já eram terapeutas, que já são terapeutas, que já têm experiências, e daí foi realizado este curso, do qual eu fui convidado para ser, talvez, um dos primeiros professores. Tem um coordenador, que é o professor Falcon, sim, e que é o primeiro professor, como coordenador que ele é, e o segundo professor, dando as aulas, estando presente, trazendo os clareamentos de cada situação. Fui convidado para esse lugar. Então, dentro das experiências, sim, como terapeuta, nós temos um professor de professores, um professor de terapeutas, um professor que trabalha no auxílio do aperfeiçoamento, de ter uma compreensão mais clara do que são as terapias holísticas. Porque terapia holística por terapia holística é uma ferramenta. Mas se o operador da ferramenta não souber bem trabalhar, ou não souber estar em um lugar de ser um profissional para dirigir uma ferramenta, pode vir a acontecer o que tantas vezes acontece, que os próprios terapeutas ficam caindo doentes com situações complexas para ser tratadas, sem poder mais estar atendendo. Então, tudo isso precisa ter um cuidado, e aí é onde, graças a Deus, tenho essa condição de me colocar nesse lugar para poder auxiliar as pessoas. Sim, então, esse aqui
entre tantas cosas, Juan Terapeuta, más o menos por aquí va.